definindo sobre os rumos do desenvolvimento das cidades. O Estatuto da Cidade nos permite e exige esse debate. Queremos a geração de emprego e renda. Sim, nós, o movimento, queremos. Mas com qualidade de vida e respeito ao meio ambiente, focado num desenvolvimento realmente sustentável, com responsabilidade de todos os moradores, gestores públicos, legisladores e empresários. A gente está muito feliz, inclusive, de termos bastante representantes desses segmentos aqui. A gente, antes de chamar o Antônio para a fala, queria citar que a gente teve colaboração de vários profissionais altamente qualificados, capacitados, dentro desse estudo do BDM que a gente fez, dentro dessa análise, né, ao BDM. O documento, por exemplo, receber a cartilha, houve contribuição de várias pessoas também. E a gente teve, as pessoas colaboraram conosco, tá, o Antônio, que é geógrafo, a gente teve biólogos também, contribuindo pelo movimento. Então, bastante gente aí com capacidade técnica, né, para ilustrar todas as colocações que a gente tem feito. Então, queremos então convidar o Antônio de Oliveira Júnior, que é geógrafo e técnico do IEMA, para proferir a sua fala. Boa noite. Boa noite a todos. Bom, minha fala aqui talvez seja um pouco mais pessimista do que da colega Marilda, né? Não sei se porque eu acompanhei isso um pouco mais de perto, né? Desde o início, mas também porque quando a gente retorna a uma análise, a gente costuma ver uma série de outras questões, né? Que não surgem quando aquelas mais trágicas, né, tomam nossa luta, né? Como essas colocadas pelo fórum. Então aqui hoje me coube a fala de especificar, né, delimitar o que são as zonas especiais de interesse ambiental de Vila Velha, mas eu vou pedir uma licença a vocês para a gente falar a respeito, primeiro, não da lei que alterou o PDM de Vila Velha, e sim o próprio PDM, a Lei 4.575. Então, assim, já reforçando pela intenção de daqui a 1 ano e meio, que eu acho que é o prazo para revisá-la, né? O prazo real para revisá-la, e não esse que foi imposto, para que a gente atente para uma série de questões, sobretudo no zonamento ambiental, que, ao meu ver, eu quero demonstrar, quero compartilhar isso com vocês, já são problemáticas, nasceram problemáticas, desde o PDU, desde a lei 1982 de 1990. Então, assim, para isso, eu preparei uma apresentação aqui, espero que eu seja objetivo, assim, eu vou colocar algumas leis e tal, mas, assim, colocar a Constituição nossa diz, né? A gente vai falar aqui, eu vou falar de duas políticas, a política urbana, a evolução de uma política urbana que vem de uma esfera nacional, federal, portanto, e a evolução da política ambiental. O SNUC, né, que é regulamentado pelo decreto também. A partir disso aí, a política saiu da esfera federal, a política ambiental, e chegou até as esferas estaduais e municipais. Paralelamente, o ordenamento urbano, né, o lugar onde eu e onde a maioria de nós vivemos, também evoluiu. Só que evoluiu tentando conciliar o uso desses espaços de preservação. Zonas especiais de interesse ambiental. Tentava falar a respeito da Constituição, né? O que eu vou tentar mostrar para vocês aqui, mais uma vez, é como que duas políticas públicas que vêm desde da Constituição evoluem para os nossos municípios, para os poderes municipais e estaduais,
de forma conflitante e como que a política ambiental ela evoluiu como um acessório do ordenamento urbano. Vou tentar mostrar como que o PDM reproduz essa lógica. Como que é uma lei do ponto de vista ambiental, do meio ambiente, frágil, fadada a ser transformada a qualquer momento, como aconteceu agora. E como pode voltar a acontecer. Vamos lá. Aí nós temos o artigo 21, inciso 9 da Constituição, que fornece a primeira referência do poder e dever da União em relação ao zoneamento. Então, a gente vai falar aqui de ordenamento territorial, que é pensar o território para o uso, para finalidades. O zoneamento, que é um instrumento, uma forma planejada disso, pensada por profissionais, deveriam estar mais ligados à prática diária e não por legisladores apenas. E demais. Artigo 21. Compete à União elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenamento do território e de desenvolvimento econômico e social. Ainda que não exista uma definição normativa de zoneamento ambiental na Constituição, a partir disso, sua conceituação alcança contornos mais nítidos nos termos do artigo 9 da Lei 6.938 de 81. Daí nasce a Política Nacional de Meio Ambiente. Que desses instrumentos a gente vai colocar o artigo 9, que são instrumentos da Política Nacional, o zoneamento ambiental. A primeira menção, essa lei é de 81. Aí aqui tem um regulamento na frente, está vendo aí embaixo, na última linha? O regulamento dela, a partir desse regulamento, que está aqui à frente, 20 anos depois, surge o Decreto Federal 4.297, do governo Fernando Henrique. Aqui se implementa, aqui se regulamenta a ideia de zoneamento ambiental. Só que a gente vai ver no PDM, vou tentar exemplificar isso para vocês no PDM, como ela se fecha em si mesma ou é passiva diante de outras leis, outros códigos, dispositivos legais que, na verdade, tem um poder político maior, um poder político que determina, que condiciona a nossa vida. No caso, eu vou citar a política urbana. Aí aqui, da política urbana, agora vamos para o âmbito da política urbana. No âmbito da política urbana federal, encontraremos o artigo 182. Aqui no 182 coloca muito mais claramente, objetivamente, a política de desenvolvimento urbano executada pelo poder público municipal conforme diretrizes gerais fixadas em leis. E aqui já vem uma menção, o bem-estar dos habitantes tal, no seu parágrafo aí, o plano diretor, que é citado, isso é um texto constitucional. O plano diretor, aprovado pela Câmara Municipal, obrigatório para cidades com mais de 20 mil habitantes, é instrumento básico da política de desenvolvimento e expansão urbana. Muito claramente, A partir disso, a política vai evoluir para o Estatuto da Cidade, que muitos de nós conhecemos, inclusive, ele é muito discutido nesse livro que está sendo sorteado aqui. Em críticas e situações de conflito da política ambiental com o ordenamento urbano, a política de ordenamento urbano que vem desde uma lei anterior, que vou citar agora para vocês. Então são duas, vamos tentar entendê-las paralelamente, uma à outra. Aqui o segundo, a propriedade urbana com sua função social, quando ela tem as exigências fundamentais de ordenação da cidade, expressas no plano diretor. O Estatuto da Cidade, a Lei Federal 10.257 de 2001, praticamente 20 anos também, regulamenta esses artigos aí da Constituição. Então, a partir desse Estatuto da Cidade, os planos diretores vão evoluir. Ou seja, o planejamento da cidade ele vai tomando um vulto maior, vai se complexificando mais. A cidade vai tendo novas demandas e ela precisa planejar esse espaço. Aí cita-se, só que tem talvez seja um ponto de análise para entendermos o poder do ordenamento urbano como algo muito maior do que o zoneamento e a política ambiental. A própria Lei 6.766, parcialmente solo urbano, ela é anterior à Constituição. E ela
dispositivo normativo para transformar glebas, espaços sem definição de urbano e rural, para espaços urbanos, né? Definição de loteamento e tal. Ou seja, de demanda da urbanidade. Nós, em 79, a gente passou 4 anos da inversão que o país todo sofreu. Até a década de 70, a maioria dos brasileiros viviam no meio rural. Após a década de 70, acontece uma inversão, né? Grandes projetos, né? São Paulo, como êxodo do rural, pessoas que vieram do Nordeste, que a gente assiste no Google lá retornando para casa, né? Então, houve um movimento nacional de pessoas indo para a cidade, em vários lugares. Aí eu coloquei algumas diretivas do funcionamento urbano, mas eu já citei, vou passar. Agora vamos para. Então, eu estou falando com vocês que esse zoneamento, né? O ambiental, ele tem fragilidades. E quando ele cria normas de preservação, em defesa do ambiente, em defesa de um erro, de habitar uma área de preservação permanente, de alguém que está especulando, tem uma grande propriedade, que às vezes tem essa propriedade, mas a gente sabe como são os cartórios, né, no nosso país, tem uma grande propriedade próximo de um centro urbano e quer construir algo, quer fazer um distrito industrial, coisas que acontecem no país todo, né? Agora vamos ver como é que isso se reflete aqui no nosso zoneamento urbano. Os espaços que representam as áreas de preservação ambiental do município de Vila Velha recebem, de acordo com o Plano Municipal, Lei 4575, de 2008, o disciplinamento do macrozoneamento disposto no título 4, da organização do território. Então, o macrozoneamento é aquilo que vai pegar o território. Aí, lembrando, o plano diretor municipal não é o plano diretor da cidade. Isso já foi. Já foi o plano diretor urbano. Hoje não é mais. Ele tem que cuidar do município inteiro, a área urbana e a área rural. E tem que planejar, né? Propor. Então, aqui, dentro do nosso PDM tem essa coisa aqui, o macrozoneamento. Esse macrozoneamento tem as suas seções, né? A área urbana e a área rural. E aí, vocês se lembram que eu estou falando com vocês que são duas políticas, a ambiental e a urbana, que